Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da prisão do Fernando Collor de novo, né? Vocês sabem, ontem a gente chegou a fazer um vídeo sobre isso. Ontem o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Fernando Collor. Uma coisa meio inesperada, tá? Porque o Fernando Collor, é verdade, é acusado pela Lava Jato há um tempão, mas a situação estava meio que indefinida nessa história e ontem, do nada, o Alexandre de Moraes recusou todos os acordos, todos os recursos do Fernando Collor e decretou de forma monocrática a prisão do Fernando Collor, né? O que quis dizer isso daí? O que aconteceu nessa história? O que eu falei no vídeo de ontem é que isso muito provavelmente foi uma forma do Alexandre de Moraes desviar a atenção do caso do INSS. O caso do INSS está machucando muito Lula. Por mais que o Alexandre de Moraes queira mesmo que o Lula caia e entre o Alckmin, a verdade é que o governo Lula enfraquecido dificulta o controle do Congresso e com isso a anistia pode avançar. Mas o pessoal estava me apontando um outro fato que pode ser, na verdade, um motivo muito maior para isso. Um pagamento ao Hugo Mota por ter barrado a anistia. Porque o Fernando Collor é aliado do Renan Calheiros em Alagoas e, portanto, é contrário ao Arthur Lira, que é aliado do Hugo Mota. Então vamos entender esse caso aqui, o que pode acontecer. E tem uma outra coisa, uma outra possibilidade que está sendo levantada pelo Alan dos Santos, de que, na verdade, tudo isso daqui é para pressionar o Lula. Será que é mesmo? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Jaiminho para presidente, meu filho se chama Pedro em homenagem ao Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Fernando Collor. Ninguém chorou nada por isso, o Fernando Collor é um bandido mesmo, aquele negócio que ele fez com o sequestro da poupança das pessoas, Deus me livre, merece ir pra cadeia por tudo, por aquilo ali, ninguém vai defender o cara. Mas a surpresa foi justamente ter prendido o cara assim, de repente, com tanta velocidade, né? Porque, ok, ele estava sendo acusado pela Lava Jato, já tinha recebido a condenação a 8 anos de cadeia, mas estava na fase dos recursos, ele tem direito a recursos ainda, né? O Moraes, de uma vez só, recusou todos os recursos do Collor de Mello e decretou a prisão dele monocraticamente, ou seja, nem levou a plenário a prisão do cara. Poderia ter levado a plenário, né? É uma coisa importante. O Collor de Mello, hoje em dia, ele não tem cargo nenhum, tá? Ele era senador até 2023, né? Até 2022, na verdade. Na eleição de 2022, ele concorreu ao governo do estado de Alagoas e perdeu a eleição, não conseguiu se reeleger ao governo do estado de Alagoas. Então ele está sem mandato, não tem mandato nenhum nesse momento. E isso é outra coisa também, muita gente fala que ele perdeu de propósito, ele queria perder, por quê? Porque ele estando sem mandato, ele em tese não deveria ser julgado mais pelo STF, o caso dele deveria ter descido para a justiça comum, né? Só que vocês sabem, recentemente, o STF mudou o entendimento, dizendo que tudo é eles que julgam, a menos que eles decidam que não são eles que julgam, em princípio eles que julgam tudo, né? Então o caso do Collor continuou lá com o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes decretou a prisão. Muito estranho isso, muito de repente, muito rápido isso. E o que eu acredito, o que eu falei para vocês, um dos motivos foi, sem dúvida alguma, tentar abafar o escândalo do INSS. Isso, sem dúvida alguma, foi um dos motivos que fez isso. Mas depois disso me apontaram esse negócio. Na verdade, isso pode ter sido um pagamento ao Hugo Mota. Lembra que o Hugo Mota segurou a anistia, né? O Hugo Mota praticamente deu um tiro mortal na anistia. Tem gente dizendo que é parte de um grande acordo, que talvez até o voto do Fux hoje, diminuindo para 1 ano e 6 meses a pena lá da Débora e coisa e tal, seja justamente esse acordo. Você o STF baixar as penas dos acusados pelo 8 de janeiro para níveis pequenos, né? E aí a maior parte das pessoas vai ser liberada. A Débora, por exemplo, ela já cumpriu mais do que 1 ano e meio de cadeia, então já estaria totalmente livre, né? Se esse voto do Fux realmente vingar, porque tem que ver, né? Já tem a maioria pela condenação dela na primeira turma, mas como o Fux pediu vista, isso deveria ir para o plenário. Eu tô achando estranho que eles continuam julgando na primeira turma, mas a verdade é essa, né? Hoje em dia o STF faz as decisões conforme a cabeça dos caras. Normalmente, quando tem uma votação na primeira turma e um ministro pede vista, isso vai para o plenário em seguida. Mas aparentemente não, aparentemente continua na primeira turma. De qualquer forma, ainda tem 2 votos que podem ser seguindo o Fux, e nesse caso a situação da Débora passaria para 1 ano e 6 meses, né, a condenação dela, e mais do que isso.
outras pessoas também poderiam se beneficiar disso. Você teria uma condenação de todas essas pessoas do 8 de janeiro para penas muito menores. E talvez seja esse o acordo que foi feito entre o Lula, o Lira, o Hugo Mota e o STF, né? O Alexandre de Moraes certamente não está satisfeito com isso. Como eu expliquei para vocês, esse fato do Fux ter diminuído a pena da Débora mata a tese que o Alexandre de Moraes queria usar para incluir o Bolsonaro no dia 8 de janeiro também, né? Mas enfim, essa é a questão. Que foi uma prisão motivada politicamente a do Collor? Foi. Foi por causa do INSS, lá do escândalo do INSS? Provavelmente sim. Né? Um escândalo enorme, está afetando o Lula diretamente, arrisca impedir que o governo consiga segurar a anistia na Câmara e coisa e tal. Mas pode ter sido uma outra coisa, né? Pode ter sido justamente um prêmio para o Hugo Mota. Lembra? O Alexandre de Moraes estava balançando um porretinho no Hugo Mota: se ele deixar ele votar anistia, eu mando prender o seu pai. Mas também estava balançando uma cenourinha para o Hugo Mota: se você tirar a anistia da parada, eu prendo o Collor, que tira um adversário do Arthur Lira. Lembra? O Hugo Mota, ele é da Paraíba, né? Paraíba ou Pernambuco? Acho que é Paraíba o Hugo Mota. Mas ele é cria do Arthur Lira, ele é amizade do Arthur Lira. E o Arthur Lira é de Alagoas, a política em Alagoas tem uma característica toda própria ali, né? Justamente pelo fato do Collor já ter sido presidente da República e coisa e tal, tem um componente muito nacional da política em Alagoas, né? E aí, ó, eu peguei esse caso aqui para esclarecer esse assunto. Essa aqui é a polarização Lira, Renan e Collor em Alagoas. Como é que funciona isso? E a história é a seguinte: esse artigo aqui é antigo, tá? É de 2022, mas justamente explica esse relacionamento entre o Renan Calheiros, o Collor e o Arthur Lira, que são três figuras importantes nessa história. E qual que é o assunto? O Renan e o Collor sempre foram aliados em Alagoas, tá? E o Lira é a oposição a esses dois. Então o Collor incomoda muito o Lira, né? O Collor é um cara que incomoda o Lira principalmente porque ele, mesmo sendo aliado do Renan Calheiros, ele começou a tentar cooptar o público bolsonarista em Alagoas. O Fernando Collor, na última eleição, apoiou o Bolsonaro, falou bem do Bolsonaro e coisa e tal, estava empolgado com o fenômeno Bolsonaro em 2022, achava que o Bolsonaro iria ganhar em 2022 e coisa e tal. Então, ele foi nessa onda, né? Então, repara como é que isso afeta o Lira, porque o Lira é um aliado do Bolsonaro. Então você tem, de repente, um cara que é o seu adversário político, que é ligado ao Renan Calheiros. O Renan Calheiros é 100% Lula, né? Mas ele é ligado ao Renan Calheiros no entanto, está tentando invadir a praia do Arthur Lira, tentar pegar o voto bolsonarista lá do pessoal Arthur Lira lá em Alagoas. Então ele é um cara que incomodava o Arthur Lira nessa história. Então, o que aconteceu? O que a gente viu ontem? A gente viu o pagamento, meu amigo. É isso aí. É assim que funciona o Brasil agora. Uma mão lava a outra. O Hugo Mota enterrou a anistia, o Alexandre de Moraes foi lá e acabou com o adversário político dele, que era o Fernando Collor de Mello. Eu estou querendo dizer com isso que o Fernando Collor de Mello foi preso injustamente? Não. Deve ser corrupto mesmo. Fez corrupção mesmo, deveria ser preso. O que eu acho um absurdo são as pessoas que não estão presas, né? Aliás, isso é outra coisa que o pessoal está comentando aqui, né? O Collor recebeu propina em prestações durante o governo Lula e Dilma. Sabe quem pagou a propina? A corrupção que estão acusando o Collor de ter participado, quem pagou foi o Lula e foi a Dilma, pô. E tá o Lula e a Dilma soltos aí, livre, leve, solto aí, o Lula presidente da República. Ou seja, como é que pode essa esquizofrenia do STF de condenar o Collor por corrupção, mas não condenar o Lula? Não, o Lula não pode, não sei o que lá. Aí me vem a dona Passapano Leitão aqui, a Miriam Leitão, dizendo que, não, por que o Collor foi condenado e o Lula tá livre, né? Tentou explicar, porque todo mundo teve essa questão, né? Peraí, como é que o cara foi condenado na Lava Jato por dinheiro que ele recebeu do Lula, o Lula que pagou a corrupção pro Collor? E como é que o Lula tá aí livre, leve, solto, tá na presidência da República, a alma mais inocente do Brasil e não sei o que lá, e o Collor é preso agora, né? Não, ela diz aqui, ó, que não é porque o caso do Collor não teve nenhuma relação com a Odebrecht e com a Lava Jato de Curitiba. O problema foi a Lava Jato de Curitiba, porque tudo que originou na Lava Jato de Curitiba era maculado porque teria sido gerado pelo Sérgio Moro, que estava agindo politicamente, o que ela diz, toda aquela lorota da esquerda, né, de dizer que o Sérgio Moro era parcial e coisa e tal. Então, como o caso do Collor já surgiu em Brasília, não surgiu na Lava Jato, ele acabou sendo condenado. Essa é a diferença, segundo diz a Miriam Leitão. Só que aí o Sérgio Moro respondeu a ela aqui e falou, olha só,
Os comprovantes de depósito em dinheiro na conta do Collor foram encontrados no escritório do Alberto Youssef, em busca por mim autorizado, sendo essa a origem da investigação. Então simplesmente não procede essa desculpa da Miriam Leitão de que o caso do Collor é diferente porque o Sérgio Moro não teria nada a ver com isso, e como o Sérgio Moro se tornou suspeito, então teria que anular também o Collor. Não, não tem nada disso, né? Ou seja, no final das contas, sim, o Sérgio Moro está na origem disso tudo, e se vale para o Lula a anulação das provas da Lava Jato, deveria valer para o Collor também, né? Por essa lógica desse pessoal. Eu acho que não deveria valer para nenhum dos dois. Tinha que estar os dois na cadeia, tanto o Collor quanto o Lula. Mas você concorda comigo que tem uma inconsistência nessa história? Também surgiu na terceira vara de Curitiba. Foi o Sérgio Moro que descobriu as provas que depois foram mandadas para o STF e aí originaram essa ação contra o Collor. Por que essa ação começou no STF? Porque o Collor na época já era senador, então ele tinha já foro de função, né? Já tinha prerrogativa, foro por prerrogativa de função. Tinha o chamado foro privilegiado, né? Então, o julgamento dele aconteceu no STF todo, mas a origem da coisa foi a 13ª Vara de Curitiba do mesmo jeito. Então, me explica, Miriam. Passa mais um paninho aí pra gente ver, Miriam. Como é que você explica o fato de que o Moro estava, sim, envolvido nesse caso do Collor? E, de novo, eu não tô querendo liberar o Collor, não. Eu quero que o Collor vá pra cadeia mesmo. Mas como é que tirou o Lula? Por que o Lula, com o Lula não vale? Com o Collor vale, mas com o Lula não vale essas provas, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Está mais do que claro que isso foi uma jogada política, foi justamente o pagamento pelo enterro da anistia pelo Hugo Mota, né? O Hugo Mota, através do padrinho político dele, o Arthur Lira, recebeu um prêmio do Alexandre de Moraes por ter enterrado a anistia. Foi na mesma noite, vocês lembram, né? O Arthur Lira, o Hugo Mota enterrou a anistia, disse que não vai votar a urgência da anistia. Imediatamente depois, o Alexandre de Moraes mandou prender o Fernando Collor de Mello. Eles nem estão fazendo conta de tentar esconder um pouco, né? Dá uns dias, assim, não precisa prender no mesmo dia, horas depois que o cara disse, né? Dá um tempinho aí, né? Faz uns dias depois para não ficar tão claro assim que foi toma lá da cá, que foi um acordo aí, a compra do fim da anistia pelo STF, né? Ficou uma coisa muito explícita isso daí, tá mais do que claro essa história. O Fernando Collor estava crescendo em Alagoas, embora seja aliado do Renan Calheiros, ele estava conquistando o público bolsonarista do Arthur Lira, e com isso o Arthur Lira estava incomodado com ele, né? Vai ter eleição agora em 2026, o Arthur Lira certamente vai se candidatar a alguma coisa em Alagoas, não se sabe a quê, mas o Collor incomodava o Arthur Lira, não incomoda mais, vai estar na cadeia, tá vendo? Ganhou um prêmio por ter enterrado a anistia, e isso é um problema, isso é o que a gente está vivendo no Brasil atualmente, é a corrupção entre o STF simplesmente tentando comandar o Legislativo na base da compra de apoio na base da prisão e soltura de pessoas aleatórias, né? Soltar o Lula para ele ganhar a presidência da República, prender o Collor para premiar o Hugo Mota nessa história. É uma lambança muito feia isso daqui. E o pior é o pessoal da esquerda tentando passar pano. Não que não teve nada a ver, porque foi uma decisão rápida, mas isso aí é porque já estava na hora mesmo, né? Diz aqui o Leonardo Sakamoto que, além disso, né, um terceiro motivo para essa coisa seria preparar a prisão do Bolsonaro, né, porque o Fernando Collor não tem prisão especial, então ele está indo para o presídio, tá? Ele vai para o presídio normal, né? Então eles querem fazer a mesma coisa com o Bolsonaro, então já estão fazendo a previsão, já estão fazendo a coisa toda para o Bolsonaro também ir para o presídio normal, no final das contas, para matarem o Bolsonaro mais rápido, que é o plano deles, a gente sabe, né? Então, ou seja, essa é a história aqui que eles estão fazendo. Esses são os três motivos. Primeiro, desviar a atenção do caso do INSS, preparar a prisão do Bolsonaro em presídio comum, e terceiro, premiar o Hugo Mota com a prisão do Fernando Collor, né? Agora, tem uma outra teoria do Alan dos Santos que é a seguinte: o Alan dos Santos diz que é o contrário, que essa questão toda do INSS também é o Alexandre de Moraes pressionando o Lula, que tudo isso foi feito porque o Alexandre de Moraes queria pressionar o Lula porque achava que o Lula estava do lado da anistia, estava favorecendo a anistia, né? Você lembra que a Glaze falou a favor da anistia, de uma negociação e não sei o que lá e coisa e tal? E o Alexandre de Moraes ficou chateado com isso. Então, na visão do Alan dos Santos, todo esse negócio do INSS seria justamente para prejudicar o Lula, né, né, bater no Lula nesse caso da anistia. Pode ser isso? Até pode, tá? Mas eu não acredito. Por quê? Porque eu acho que se o Alexandre de Moraes enfraquece o Lula demais, ele fica desprotegido. O governo atual é a coligação PT-STF. Os dois estão juntos nessa. Se um cair, o outro cai também.
Então, eu não acredito que seja isso. O que eu acho que aconteceu foi aquilo que eu falei para vocês. Eles foram investigar um negócio que eles achavam que era pequenininho, mas de repente os policiais acharam um monte de coisa de sindicalista lá no INSS. Eles queriam pegar aquelas entidadezinhas pequenininhas que estavam, realmente havia fraude, desde muito antes da época do Bolsonaro, né? Mas havia fraude na época do Bolsonaro também, coisa e tal de entidades de ajuda a aposentados e não sei o que lá. Só que os caras esbarraram num negócio muito maior, que eram os sindicatos tirando dinheiro de aposentado, e que é só no governo Lula. A gente já falou no outro vídeo aqui o quanto que aumentou, né, o desconto de aposentados para essas entidades. Então, eu não acredito, mas eu deixo aqui registrada qual é a teoria do Alan dos Santos, né, que seria, na verdade, isso tudo, o Moraes contra o Lula. E que a prisão do Collor de Mello também estaria nesse bojo de aviso para o Hugo Mota e coisa e tal, mas não é aviso. O Hugo Mota é aliado do Arthur Lira. O Arthur Lira é contrário ao Collor e ao Renan Calheiros em Alagoas. Então tá certo, estão premiando o Hugo Mota pelo que ele fez lá na Câmara, simplesmente é isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.